Olá, pessoal, tudo bem? Alguns já sabem, né? Mas eu tenho estudado e me aprofundado muito no hebraico. E hoje eu quero trazer algo para você que eu descobri, assim, que começa a levar a gente para outros lugares e começa a fazer a gente pensar em muitas coisas, né? E eu começo fazendo uma pergunta para você. Você tem facilidade de atender a um pedido de Deus? Você tem facilidade de atender aquilo que Deus tem pedido para você? Então, antigamente a Bíblia ela não era escrita como a gente vê hoje, né? Em textos e em versículos e em capítulos. Ela não era, ela era traduzida em algumas porções para que o povo pudesse ler. E a gente tem alguns nomes, como isso foi fundamentado, mas hoje eu quero falar de uma expressão, de uma porção delas, que se chama ler lerá. E o que é ler lerá? Ler lerá é uma conotação, uma expressão, que dá uma conotação, né, idiomática, que quer dizer algo muito forte, que quer dizer saia, faça as coisas, né? Eu quero ver a sua reação, né? Porque isso é muito profundo. Quando a gente ouve essa expressão lelerá, isso quer dizer que Deus já sabe das nossas reações, mas Deus quer que a gente mesmo se conheça e aprenda a conhecer as nossas reações. Lelerá quer dizer assim, saia por você mesmo, vá por você mesmo. É como se o livre-arbítrio que Deus deu pra gente, né? Como você vai reagir ao chamado e ao propósito? Como você vai reagir a esse pedido de Deus? Ele não quer que a gente duvide, ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente entenda a nossa capacidade de acreditar que ele já tem tudo pronto e tudo preparado. Basta a gente trilhar esse caminho e basta a gente ter as atitudes necessárias para que isso se cumpra, né? E aí ele quer que a gente olhe para como a gente tem chegado e reagido até aqui, para as coisas que ele tem pedido para a gente, ou para fazer, ou para deixar de fazer. Porque ele fala assim: olha, eu já te chamei, eu já te dei um propósito, você já nasceu com uma missão, você já nasceu com um propósito, mas eu quero ver a tua reação. Eu não vou facilitar as coisas para você, eu não vou te dar de mão beijada, eu quero que você dê valor. Tem aquela velha história, né, que muitas vezes aquilo que a gente não sacrifica, aquilo que muitas vezes vem de graça, a gente não dá valor. Pois é, com o Senhor é assim também. Muitas vezes ele quer ver pra gente o valor que a gente está dando às palavras que já foram liberadas. E o que ele quer? Ele diz assim: eu já liberei a palavra, eu já te dei a promessa, eu já te fiz com propósito, eu já te dei um talento. Haja de acordo. Muitas vezes ele não vai abrir caminho. Ele não quer que a gente fique esperando acontecer. Ele não vai dar de mão beijada, porque ele já me deu a palavra. E a palavra, ela tem poder. Ela tem poder. E a gente precisa entender que muitas coisas não vão cair do céu. A gente vai precisar fazer a nossa parte. Por quê? Porque a promessa ele já lançou. E a gente observa isso na história de Abraão, aonde Deus mudou o nome dele, que pra gente parece no português algo muito simples, porque era Abraão e ele vai para Abraão. Só que no hebraico, Deus coloca ali duas letras, acrescenta duas letras nesse nome, que é uma letra muito importante no hebraico, que é a letra Het. E a letra Het, ela fala da própria vida de Deus. Essa letra Het, ela está escrita dentro do tetragrama de Deus. E é a própria vida de Deus, do sopro de Deus, entrando dentro da vida de Abraão, para trazer para ele a capacitação para que a promessa se cumprisse. Qual era essa promessa? Ser pai de uma multidão. E a gente conhece todo o contexto de que Abraão já era de idade, Sara era de idade, mas aí o tempo passa e a gente vê
Isaac nascendo. E aí, olha só que coisa interessante. Na minha Bíblia aqui, o texto do capítulo diz assim: Deus prova Abraão. Isaac já havia nascido, já estava sendo desmamado, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Olha o que Abraão respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, vírgula, a quem você ama, ou seja, Deus sabia o nível de amor de Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gente, Abraão foi para a galeria da fé. E ele foi considerado, né, o pai da fé, o modelo de fé. Agora, quando a gente olha para o português, e é essa pergunta, essa chave que vira tudo, você acha que Deus fez um pedido ou ele deu uma ordem para Abraão? O que você acha aí? Vou te dar uns segundinhos para você pensar e responder. Você acha que foi um pedido ou foi uma ordem? A maioria de nós vai dizer assim, foi uma ordem. Porque no português isso aqui tá no imperativo. Mas no hebraico tem uma expressão, quando a gente lê, que é uma palavrinha que se chama nar. E essa nar, no hebraico, Deus está dando uma escolha para Abraão. É como se Deus quisesse que você fizesse. Olha, eu tô te dando uma escolha de você fazer ou não. Eu tô dizendo para você qual é o melhor caminho. Escolhe entre a bênção e a maldição. Eu tô te dando o livre arbítrio. Abraão, você consegue levar o seu filho? Você pode levar o seu filho? Eu quero ver a tua reação mediante a isso que eu tô te pedindo. Você é capaz de pegar o seu filho que você ama e levar lá para oferecer ele em holocausto? Não foi uma ordem. Deus coloca uma escolha na vida de Abraão. Assim como na nossa vida, nesse livre-arbítrio, Deus dá pra gente escolhas. Mas a escolha de obedecer, a escolha muitas vezes de fazer sem crer, de deixar aquilo que Deus tem pedido pra gente, Ele vai levar a gente para um patamar de honra, de intimidade e de relacionamento muito grande. É saber que Deus já fez, é saber que Deus já está preparando e que eu só preciso acreditar. E olha só, quando a gente segue no texto, se você seguir no texto, Abraão não pestanejou nenhum segundo, porque a Bíblia diz que na manhã seguinte ele fez isso. Ele fez isso porque ele quis. Ele fez isso porque ele sabia que a melhor escolha que ele poderia fazer com o livre-arbítrio que Deus deu para ele era atender a cada comando que Deus estava pedindo. Era não duvidar. Era talvez estar disposto a perder, mas ele sabia que Deus não ia deixar ele fazer isso. Porque tempos difíceis, eles vão nos levar a viver níveis diferentes, onde Deus vai colocar pra gente escolhas. E quantas vezes Deus pede a gente até faz, mas depois a gente começa a retroceder e a duvidar. Ai, meu Deus, será que é pra eu ter feito mesmo? Será que era pra eu ter obedecido esse comando? Olha o preço que eu tô pagando, olha a dificuldade que eu tô passando, olha a luta que eu tô passando, já tem 1 ano, já tem 2 anos, Deus não moveu ainda. Abraão ainda esperou tantos anos pelo filho da promessa. Quando essa promessa pede, Deus ainda fala assim: você confia mesmo em mim? Eu quero ver a tua reação agora. E Abraão não duvidou nem um segundo de que algo Deus ia fazer. Então, ele escolhe obedecer. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Deus tinha com Abraão e que Abraão tinha com Deus não era uma reação de ver Deus
como um opressor, como alguém que manda. Não. A relação que Deus tinha com Abraão e que Abraão tinha de Deus era de ser chamado amigo de Deus. Abraão sabia que Deus era amigo o suficiente para preservar a promessa que ele havia prometido, porque Abraão não pediu a promessa. Foi Deus que liberou. Então ele sabia: quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, querido, saiba que Deus está olhando as nossas reações. As nossas reações têm consequências. Toda escolha tem consequência. Mas quando você escolhe atender aquilo que Deus está falando, você vai colher a mesma coisa que Abraão colheu. Ele viu a promessa se cumprir. Ele viu Isaac sendo poupado. E ele viu o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Mesmo que tudo pareça impossível, é só você acreditar. Fique com Deus. Beijo no seu coração.